para nós, Dom Paulo, ele também é muito diferente, né? Desde que ele chegou, ele sempre mostrou um cuidado com as vocações. Inclusive, para as turmas que estão no final do processo da formação, do 4º ano de teologia, ele faz questão de chamar para ir na casa dele, conversar e conhecer um pouco mais daqueles que serão ordenados, né? E eu tive essa alegria de, no dia que eu estava na casa dele, né, fazendo a experiência pastoral com ele, de ele receber a nomeação de que seria um cardeal. O Papa Francisco nomeou neste sábado 20 novos cardeais. 2 deles são brasileiros. Os cardeais escolhidos pelo Papa Francisco do Brasil são Dom Paulo César Costa. Foi uma mistura de emoção, também de perceber a responsabilidade, né? Ser criado cardeal. Eu ainda tenho uma certa juventude, né? Não sou tão jovem, estava com meus 54 anos naquele tempo, hoje estou com meus 55 anos. Mas eu percebi que o Papa alargava naquele momento minha capacidade de me doar, minha capacidade de servir. Eu acho que aquilo que o Papa Francisco pede, não é? É preciso uma igreja que esteja próxima do povo. O Papa Francisco alargou minha possibilidade de servir, de doar a vida aqui em Brasília, mas de ajudá-lo também no governo da igreja. Fui a Roma, Papa Francisco nos criou cardeal, a mim juntamente com outros 19, éramos 20 no grupo. E agora de retornar aqui a Brasília, que é a minha arquidiocese, onde está o meu povo. Nossa, o Dom Paulo, ele acolhe todo mundo dessa forma assim muito paterna, né? Ele é um paizão aqui da arquidiocese e esse é o diferencial dele. Além de ser um pai, ele cobra também, né? Ele ensina também, né? Então ele diz, né? Não precisa fazer nada com pressa, desde que sempre faça bem feito. Dom Paulo é exemplo. Paulo sempre nos mostrou o exemplo. O equilíbrio, nunca de mais nem de menos. Sim, ele aperta a mão, ele toca no ombro, ele também abraça, é uma pessoa muito carinhosa. É uma pessoa muito boa, assim, e eu fico extremamente feliz por ele ter se tornado cardeal. Toda pessoa que é chamada sempre se sente um pouco inadequado, inadequação. Mas também senti um pouco minha inadequação diante daquilo que o Papa estava pedindo de mim. O cardeal é um homem que tem que ser um servidor do povo de Deus. Ao mesmo tempo, um cardeal é um homem que eu acho que ele tem um papel também diante da sociedade. E enquanto líder religioso, ele assume esse papel. O papel de que eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Mas eu não concordo, mas eu não aceito, tudo bem, mas eu tenho que fazer. Quando criança, eu nunca pensei em ser cardeal, nunca. Eu acho que não sabia nem direito o que era um cardeal. Tinha consciência de que Deus queria algo de mim, isso eu sempre tive. Eu me lembro uma experiência mística, que eu sempre fui, assim, muito místico, assim. Não parece, mas sempre fui muito místico. Eu tive uma experiência uma vez que eu tive consciência de que Deus queria algo de mim. Só pedi a Ele uma coisa: me prepare para aquilo que você quiser. Tem uma cena na minha vida assim que me marcou muito. Um dia eu fui celebrar a missa lá no Rio, na igreja de Santo Antônio dos Pobres, lá no centro. E veio um mendigo. Aquele dia eu tive coragem de dar um abraço naquele mendigo. Dei um abraço e não senti nojo. E aquele dia eu disse, hoje começou meu processo de conversão. O dia que eu não tive nojo de Cristo que estava ali naquele pobre, E eu diria que depois daquele dia mudou meu relacionamento com os moradores de rua, mudou meu relacionamento assim com os últimos, onde eu não sinto, onde são irmãos para mim. São pessoas assim que eu vejo neles a face de Cristo. Mas começou naquele dia. Ali eu diria que foi uma graça que o Senhor me deu. O Senhor sempre esteve presente nas minhas dores, me protegendo quando tanta gente tentou falar mal de mim. No momento que falaram mal de mim, eu senti que eu era bispo.
Eu senti que eu tinha naquele tempo conformado minha vida à cruz de Cristo. Que quando falam mal de você e você deve, você é corrupto, você é devedor, você vai pedir perdão. Mas quando falam mal de você e você sente que é inverdade, que aquilo é calúnia, ali você se identifica com a cruz de Cristo. Ele leva muito a sério a sua igreja. É um homem que eu vou dizer que se precisasse morrer pela igreja, ele morreria pela igreja. Dom Paulo é transparente. Dom Paulo é uma pessoa que, quando ele fala alguma coisa, ele fala sendo transparente. Ele não foge daquilo que ele diz. Eu vejo que o Dom Paulo, ele não é uma pessoa que fica ali parado esperando as coisas acontecerem. Então, ele chama e ele dá autonomia para você trabalhar. E então, assim, e você vê o movimento acontecendo, e eu acho que esse é o diferencial do Dom Paulo, sabe? O tratar dele, assim, é como um pai, né? Porque, querendo ou não, eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Eu venho para cá de manhã, faculdade, depois eu vou para minha casa. Então, eu sinto o carinho de pai. Eu, assim, quer dizer, não tenho medo de expressar minha afetividade, acho que a beleza da vida é essa. A vida não é coisas formais só. A vida é encontrar as pessoas, é acolhê-las, não é? É ser dom para elas. Acho que esse é o sentido da vida. Eu quero chegar um dia diante de Deus e dizer, olha, eu busquei salvar as pessoas. Eu tenho um único desejo na minha vida, fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Tenho um único desejo na minha vida, esse. Peço sempre a Ele a graça, que me dê sempre a graça de fazer aquilo que Ele quer de mim, de sempre responder com amor àquilo que Ele quer de mim. Dizer sempre como Maria, eis aqui. Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, que eu possa sempre dizer também. Possui a missão de ajudar o Papa no governo da Igreja, na sua missão de servo dos servos de Deus, expressão inclusive de Gregório Magno, o grande Papa que celebramos hoje, o grande santo que celebramos hoje. O Papa Francisco diz, um cardeal ama a Igreja sempre com o mesmo fogo espiritual, tanto nas grandes questões como nas pequenas, tanto no encontro com os grandes deste mundo. Diz o Papa, deve fazê-lo tantas vezes como com os pequenos, que são grandes diante de Deus. A grande diplomacia e a pequena obra pastoral. Assim é o coração de um padre, assim é o coração de um cardeal. Por isso hoje eu estou aqui na catedral, mas amanhã eu vou lá na estrutural, encontrar os pobres, encontrar os necessitados, encontrar os últimos. Porque assim deve ser a vida de um pastor, assim deve ser a vida de qualquer homem que se propõe verdadeiramente a estar à frente, a guiar. Assim deve ser a vida de um líder. Quis que a minha primeira visita fora da catedral fosse aqui, porque estive aqui algumas vezes. E é o meu carinho por cada diocesano que eu quero expressar aqui. Meu carinho por cada pessoa, meu carinho por cada ser humano. Então rezem para que eu possa ser verdadeiramente um servidor do povo de Deus. Obrigado. Eu fui um homem que eu tenho consciência em tantos momentos que eu já toquei a face de Deus. A única graça que eu pedi para Ele foi essa, de que me preparasse para aquilo que Ele quisesse. Aquilo que Ele quisesse, que fosse a obra dele a ser feita.